Agora nós vamos trabalhar a relação que existe entre classe e objeto. Essa relação é super importante, a relação entre classe e objeto. Nós estamos desde o início do nosso curso, nós vamos lá, pessoal, vamos criar uma nova classe, nós damos o nome à classe, escrevemos normalmente até agora o método main e criamos lá os nossos algoritmos, colocamos as nossas estruturas de controle e em um momento eu conceituei o que é classe e muito menos a relação que existe entre classe e objeto. Essa relação é uma relação que precisa ser entendida porque a partir desses conceitos é que você vai ser capaz de construir aplicações orientadas a objeto, que é o propósito da linguagem Java. Eu gosto de imaginar a classe como sendo um molde, então eu vou colocar aqui a classe como sendo um molde e os objetos como sendo criados a partir desse molde. Então eu posso, a partir de um determinado molde, criar vários objetos. Imagine uma fábrica de roupa onde exista um molde para cortar o pano onde vai estar a manga da blusa, existe um molde para cortar uma parte das costas da blusa, outro molde para cortar a frente, e um conjunto de moldes que forma a blusa. Mas cada molde específico, basta eu ter apenas um molde e a partir desse molde eu faço todos os cortes de uma determinada parte de uma peça de roupa, por exemplo. Ou um molde para desenhar um biscoito, pega a massa, aplica o molde, a massa e aí cria um desenho de uma estrela, um desenho de uma concha, coisas desse tipo. O molde, nessa ilustração que eu estou dizendo, basta eu ter apenas um molde de um determinado tipo e a partir desse molde eu consigo criar um conjunto de objetos ou vários objetos a partir de um mesmo molde. Então, a classe também tem essa relação como do exemplo que eu estou trabalhando aqui com vocês. Basta eu ter apenas uma classe de um determinado tipo e a partir dessa classe eu consigo criar um conjunto de objetos. Por exemplo, digamos que na minha aplicação eu tenha uma classe produto. Basta eu ter uma classe produto, mas a partir dessa classe produto, que no meu exemplo aqui é o molde, eu consigo criar diversos produtos, como por exemplo uma caneta, consigo criar uma borracha. Todos eles possuem atributos e comportamentos comuns, todos têm os mesmos atributos, os mesmos métodos ou comportamentos, porém os dados que são armazenados nesses objetos são diferentes, como por exemplo o objeto A pode ter o nome caneta esferográfica, o objeto B pode ter o nome borracha branca, o objeto C pode ter cola de isopor e assim por diante. Ou seja, a partir de um mesmo molde ou de uma mesma estrutura eu consigo criar vários objetos. Normalmente esses objetos, cada um com uns dados diferentes dos outros e independentes, e a partir disso eu consigo criar vários objetos a partir do mesmo molde. Essa seria a relação que existe entre classe e objeto, onde a classe é o molde escrito em código Java. Basicamente, o molde ele possui atributos e o molde possui comportamento, no caso, métodos. Então, eu tenho métodos, atributos, e esses atributos são divididos em constantes e variáveis. Então, eu tenho atributos constantes, atributos variáveis, eu tenho um conjunto de métodos, que esses métodos dão os comportamentos ou tudo aquilo que é ação de um determinado objeto. Está muito mais ligado a verbo, a fazer alguma coisa, processar alguma coisa, e os atributos eles armazenam informações como por exemplo o nome de um produto, o valor de compra de um produto, o valor de venda de um produto, coisas desse tipo. Então, nós definimos que a classe
é o molde, e a partir do molde eu crio objetos, onde eu tenho um molde e tenho vários objetos, ou seja, a partir de um molde eu crio quantos objetos eu quiser criar. Existe um método especial, que é o método conhecido como método construtor. O método construtor, sem entrar em detalhes de como isso é feito na prática em Java, o método construtor é responsável por criar, a partir de um determinado molde, criar objetos. Então a criação do objeto a partir de um molde se dá a partir de um tipo de método especial chamado método construtor. Então sempre que eu crio a partir de um molde um objeto, essa criação é feita a partir de um método construtor.